Gente, para viver bem, e é o que todo mundo quer, né? Viver com serenidade, com paz de espírito. Vamos falar a verdade? Durante pelo menos assim algumas horas do nosso dia, nós temos que ignorar certas coisas e determinadas atitudes de pessoas, né? Às vezes é necessário aceitar muito daquilo que não pode ser mudado. Mas isso não significa que podemos seguir assim ao sabor dos ventos, né? Aceitando tudo o que acontece. Mas tem gente que aceita tudo, se conforma com tudo. Você conhece pessoas assim? Dá uma passada aí no seu ciclo familiar, no seu grupo de amigos. A gente vai conversar sobre esse tema agora. Eu já estava trocando figurinha aqui com a Tami Moraes, psicóloga, que aceitou o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Tânia. Um prazer estar com você aqui, viu? Obrigada demais pela presença. Eu que agradeço. E aí, se a gente passar os olhos assim nos nossos grupos de relacionamento, de convívio, a gente vai encontrar gente assim. E às vezes se olhar no espelho também, hein? Olha só, para a gente falar desse tema, eu acho que a gente precisa diferenciar o que é um conformismo de uma aceitação. Quando a gente fala da palavra conformismo, né, que tem uma origem da palavra latim conformo, que é a gente entrar numa forma, estar numa forma. Quando a gente pensa nessa palavra, a gente tem já uma ideia da gente se submeter a algo, se encaixar em algo, entrar nessa forma. Quando a gente fala assim, eu vi sua expressão, você já fez assim, né? Porque a gente já imaginou um formato em que a gente entra, em que a gente tenta se encaixar. E o conformismo, ele vem dessa percepção, né? Desse movimento em que a gente se submete, né? Toma em que a uma gente, forma de... Isso, a gente fala, né? As coisas são assim mesmo, né? Não adianta eu lutar, a vida é assim, isso aconteceu comigo. Então, o que eu vou fazer? O que me resta é aceitar. Mas a aceitação é um movimento totalmente diferente. Quando a gente fala de aceitação, nós estamos falando sobre olhar para a vida, entender que as coisas são, muitas vezes os fatos foram apresentados para mim, a realidade está diante de mim como ela é. Então, muitas coisas assim vão envolver, tipo, eu estou com um casamento que eu estou infeliz. O que é conformar com esse casamento? Esse é o casamento que eu tenho, deixa, homem não presta mesmo, vou caçar encrenca, vou caçar, né? E a gente se adapta. A aceitação de um casamento infeliz é eu olhar para esse casamento e falar, o meu casamento está me trazendo tristeza. O meu casamento não está me proporcionando felicidade. Nós temos problemas. Eu vou olhar para esse problema. E a partir desse olhar, né, nós vamos entender os nossos valores, aceitando tanto a situação, quanto os nossos sentimentos, quanto aquilo que gera em mim, as consequências disso ao redor de mim. E aí, diante dos meus valores ali, eu vou entender que direção eu preciso tomar. Inclusive me comprometendo e me responsabilizando com a mudança. Nossa, que sério isso. A aceitação saudável, vamos dizer assim, ela me impulsiona a entender a situação e tomar providências. Exatamente. Por isso que até quando a gente fala, por exemplo, um tema que a gente fala muito de aceitação é sobre o nosso corpo. Uhum. E a aceitação do nosso corpo não é me conformar e negligenciar a saúde com o meu corpo. Aceitar o nosso corpo é entender como a gente é. Eu tenho um corpo, esse é o meu corpo desse jeito. As minhas características. Exatamente, com as minhas características, com o meu jeito. Eu tenho 1,60 porque eu arredondo, né? Eu tenho 59, arredondo com 1,60 porque eu sou obrigada. Pequenininha. Mas eu sou pequenininha. E não adianta eu só virar e falar assim, eu me conformei, eu não posso praticar um esporte porque eu sou baixinha, porque eu sou isso. Não, eu sou baixinha, sou mesmo. Uhum. E aí, né? Eu preciso aceitar essa condição, inclusive para que eu olhe para isso, entenda o que isso gera na minha vida, que realmente, né, envolve eu às vezes muito
para pegar uma coisa alta, eu pego uma colher, eu pego uma coisa, eu puxo, né? Não, então deixa eu pegar esse gancho. Deixa eu trazer meu caso pro consultório aqui no Manhã Total. Aos 14 anos eu já tinha 1,75 m. Olha aí. Eu não era magra, não, era uma vareta, né? Muito magra. E as minhas amigas todas, né? A turma da escola, era todo mundo pequenininho. E aí eu ficava ali no meio, né? Me sentindo a estranha. Esse trabalho de aceitar de forma saudável, ele pode interferir na vida toda. Toda. E o que você ia fazer? Você ia cortar um pedaço da sua perna? Né? Existe um fato, né? Você era uma mulher alta, uma menina alta. E eu era uma menina baixinha. Eu sou uma mulher baixinha. E não temos uma realidade diante da gente. E tá tudo bem. E tá tudo ok. Inclusive os sentimentos que isso gera na gente. Inclusive as frustrações, meus amigos riem, né? Que eu falo que eu queria uma carreira no basquete, não deu, né? Então, isso pode ter me gerado frustrações, né? Sim, e eu preciso aceitar isso. Aceitar essas emoções, aceitar o que isso gera, para que, inclusive, eu olhe para essa realidade e eu viva diante dela. Isso é importante a gente aplicar também, por exemplo, para a vida profissional, porque a gente ouve muitos relatos, e eu recebi relatos de pessoas quando esse tema foi levantado aqui na nossa equipe. Tânia, meu marido não avança, meu filho não vai. Tá tudo bem, tá tudo bem. Parece que a pessoa que tem mais ambição ou se movimenta mais, alcança mais. E aí? E muitas vezes isso está num lugar até do conformismo mesmo. E até numa perspectiva, assim, num olhar negativo sobre as nossas próprias potencialidades, né, sobre as nossas competências. Né? Muitas pessoas, elas, por crenças, por histórias de vida, não que as pessoas tenham culpa exatamente disso, mas talvez né? Isso, é tudo uma construção, né? Foram entendendo ali que não são capazes, que não podem, né? Que a vida é assim, que a gente precisa se conformar, que tá aqui nesse trabalho desse jeito, tá bom, antes pingado que faltar. Isso, exatamente. E isso não me faz muitas vezes ter um lugar de autorresponsabilidade, né? De olhar para aquela condição. É óbvio que não dá para eu comparar se uma pessoa, sei lá, da minha empresa tem milhões de privilégios, muita condição, estudou numa escola particular, teve isso, aquilo, e onde ele está chegando, talvez de uma condição de uma pessoa que veio muito mais por baixo, com menos privilégios, com menos condições. Mas a gente entender aquilo como um fato, talvez a gente consiga olhar, entender as nossas emoções, entender o que de fato isso gera na minha vida, nos meus sentimentos, no meu meio, para que a gente consiga se comprometer às soluções aí pela frente, possíveis, né? Isso, e que nos faça bem. Bom, vamos pensar se então a nossa atitude não está nos paralisando. Vamos compartilhar a história aqui da Daiane? A Daiane, ela é de uma região aqui da cidade de Uberlândia e ela me permitiu, né, compartilhar aqui. Ela está dizendo que é gorda. É a palavra dela. Então, eu desisto, eu já tentei emagrecer, eu quero, mas chega uma hora que eu acabo desistindo, me conformando com a minha aparência e fico frustrada e triste. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu sinto muito por isso de causar esses sentimentos, né? Eu acho que a gente não deveria se sentir assim por uma característica do nosso corpo, né? E como eu disse aqui, eu acredito que, por exemplo, quando a gente pensa até em bons hábitos, em mudar os nossos hábitos alimentares, e não digo que uma pessoa que é magra pode querer ganhar uns quilinhos, ou uma pessoa que é gorda pode querer perder algum peso. Mas de onde isso vem? Porque isso vai ser saudável, isso vai de fato acontecer como autocuidado e não como um ajuste, não como uma adaptação à sociedade, aos padrões e tudo mais, quando a gente trabalha esse processo de aceitação. Mas, por exemplo, a aceitação de um corpo gordo não é fácil, eu não posso ser hipócrita aqui. O que a gente tem consumido de padrão de beleza, de ideias de beleza? Inatingível. Isso, então não adianta eu ir lá e virar numa positividade tóxica, como se fosse muito fácil a gente assumir um corpo gordo. Mas é o que a gente deveria, é o lugar que a gente deveria estar. A gente deveria poder estar bem com o corpo gordo, com o corpo magro, da forma como ele for, né? Então, aceitar esse corpo, aceitar essa condição,
ver beleza nesse corpo, saber vestir esse corpo, talvez dê condição para que eu, inclusive, cuide bem dele. E aí, emagrecer ou não vai ser muito mais vai estar muito mais num lugar de escolha do que de necessidade, entende? Né? É óbvio que entendendo tudo, entendendo preconceitos, entendendo o que a gente consome aí de ideias de beleza, entendendo tantas coisas. Então, olha, um conselho aí, né, para ela também é tirar muitas referências ruins de Instagram, de redes sociais. Tira esse peso, menina. Coloque boas referências, coloque em pessoas que se aceitam, que olham, que entendem, que olham para a realidade de uma forma gentil, que acolhe os sentimentos de todo mundo que passa por isso, né, entende isso, para que ela consiga acolher os sentimentos, as tristezas, as dores, mas também olhar para o próprio corpo com amor e com gentileza, para que isso tudo vire um cuidado para a vida, para a saúde e não uma necessidade tão grande de se ajustar. Né? Eu quero te agradecer demais esse bate-papo. A gente podia ficar conversando horas aqui, tem tanta participação bacana, mas meu beijo de gratidão e volte outras vezes. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Bom Tânia. dia para vocês. Excelente dia.